Nos últimos dias, muita gente resolveu mostrar publicamente de que lado está. Uma estrela, uma bandeira, uma cor, um símbolo no perfil. Nada disso é particularmente novo. A política sempre precisou de símbolos. Eles condensam ideias simples, produzem reconhecimento e criam pertencimento. Eu olho e sei. Essas são as minhas pessoas, é nisso que eu acredito, é assim que eu quero ser reconhecido. E não há necessariamente nada de errado nisso. Nós somos seres sociais, precisamos pertencer, queremos participar de alguma coisa maior do que nós mesmos. Mas esse cenário me despertou uma pergunta que poucos estão fazendo. Enquanto todo mundo pergunta de que lado você está, quase ninguém pergunta: enquanto você escolhe um lado, quem é o dono do campo de batalha? Porque uma coisa é participar da política, outra é compreender como o poder funciona e talvez tenhamos aprendido muito mais a torcer do que observar o jogo. Veja, não estou dizendo que os lados são iguais. Existem ideias incompatíveis, projetos de sociedade diferentes, políticas públicas melhores e piores, valores que merecem ser defendidos. Mas compreender quem está certo numa determinada questão e compreender como o poder circula são perguntas diferentes. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Quando olhamos a política pela superfície, vemos personagens, governo e oposição, esquerda e direita, partido A contra partido B. Mas se subirmos um pouco a câmera, começam a aparecer outras coisas. Quem conversa com quem? Quem tem acesso a quem? Por que determinado assunto justamente apareceu agora? Que alianças sobrevivem nos bastidores apesar dos discursos públicos? Quem precisa de quem para aprovar alguma coisa? Quem controla recursos dos quais os outros dependem? E é por isso que séries como House of Cards nos fascinam tanto. Não porque revelem algum segredo oculto da política real, mas porque dramatizam uma coisa fácil de esquecer. Poder não é apenas discurso, poder também é relação. A política vista da arquibancada parece uma disputa entre dois times. Vista por dentro, parece muito mais uma rede. E redes não obedecem perfeitamente às cores das camisas. Um adversário eleitoral pode ser interlocutor numa votação. Alguém pode disputar poder num estado e cooperar em Brasília. Pode discordar profundamente em determinadas questões e ter interesses convergentes em outras. Isso não significa que os conflitos sejam falsos. Significa apenas que o mapa afetivo vivido pela população não coincide perfeitamente com o mapa relacional do poder. E essa diferença merece atenção. No final do século XIX, Gustave Le Bon tentou compreender o comportamento das multidões. Ele percebeu que dentro de uma massa, símbolos ganham força, emoções circulam rapidamente, a repetição pesa, o prestígio influencia e realidades extremamente complexas podem ser comprimidas numa oposição muito simples, nós contra eles. Le Bon ajuda a compreender por que uma bandeira diz tanto usando tão pouco. Mas existe algo além. A política não oferece apenas ideias, ela também pode oferecer identidade. Às vezes uma posição política responde o que eu penso, mas aos poucos pode começar a responder quem eu sou. Eu sou justo, esclarecido, eu sou patriota, eu estou do lado certo. Eu não sou como aquelas pessoas. Nesse momento, mudar de opinião fica muito mais difícil,
porque já não estamos mexendo apenas com uma conclusão racional. Mexemos com pertencimento, reconhecimento, comunidade e até com a imagem moral que construímos sobre nós mesmos. E então surge uma pergunta desconfortável. Quando mudar de opinião ameaça quem eu acredito ser, ainda consigo examinar essa opinião livremente? Isso não é um defeito de um lado político, é uma vulnerabilidade humana. Todos queremos pertencer, todos queremos reconhecimento, todos preferimos acreditar que estamos do lado moralmente correto. Por isso, compreender o poder também exige compreender o que existe em nós que pode ser mobilizado por ele. Mas Le Bon olha ainda apenas a multidão. Malaparte muda completamente o ângulo. Em Técnicas do Golpe de Estado, Curzio Malaparte faz uma pergunta muito mais estrutural. Em vez de perguntar apenas como mobilizar milhões de pessoas, ele pergunta: quais são os poucos pontos dos quais todo o sistema depende? Comunicações, transportes, energia, centros administrativos, infraestrutura, os gargalos. A ideia é simples e poderosa. Talvez você não precise controlar cada parte de um sistema. Você pode possuir controle ao manipular os pontos pelos quais todas as partes precisam passar. E aqui o olhar muda. Le Bon pergunta: como a multidão é mobilizada? Malaparte pergunta: de que estrutura essa multidão depende? A massa vê a bandeira, o estrategista vê o mapa. Mas talvez ainda exista uma terceira pergunta: quem possui o próprio campo? E essa pergunta se tornou particularmente importante no nosso tempo. Hoje, boa parte da nossa vida política acontece em ambientes que tratamos como praças públicas. Mas eles não são públicos. São propriedades privadas utilizadas como espaços públicos, as redes sociais. É ali que conversamos, recebemos notícias, nos indignamos, organizamos movimentos, defendemos candidatos, atacamos candidatos, exibimos valores, procuramos pertencimento. Um coloca uma estrela, outro coloca uma bandeira, um publica, o outro responde. Mas ambos estão fazendo isso dentro da mesma infraestrutura. E aí, Malaparte reaparece. Porque não basta perguntar quem está vencendo a discussão. Também precisamos perguntar: quem estabelece as regras do lugar onde a discussão acontece? Quem se beneficia dessa discussão? Não precisamos imaginar um controlador secreto mandando nas pessoas. O problema é muito mais simples e muito mais interessante. Quem organiza distribuição, alcance, recomendação e visibilidade já ocupa uma posição singular dentro desse sistema. E existe algo curioso nisso. Para a plataforma, dois grupos que se odeiam politicamente podem produzir exatamente a mesma coisa: atenção, tempo, dados, engajamento. A batalha tem adversários visíveis, mas também tem um terreno, e o terreno pertence a alguém. E é aí que a ideia de tecnofeudalismo se torna uma metáfora provocadora. No feudalismo, o recurso fundamental era a terra. Hoje podemos perguntar: e se a nova terra for a infraestrutura tecnológica? Você trabalha nela, vende nela, se comunica nela, constrói reputação nela, obtém informação nela, participa politicamente nela. Não é necessário que alguém possua você. Pode ser suficiente possuir aquilo do qual você não consegue facilmente prescindir. O senhor feudal controlava a terra, o industrial, os meios de produção. O detentor de uma infraestrutura digital suficientemente central controla algo diferente: o ambiente através do qual milhões de pessoas interagem com o mundo.
Malaparte provavelmente reconheceria o princípio imediatamente. Ele controla o gargalo. A partir de Malaparte, eu lembrei de um outro filme, O Livro de Eli. O personagem que procura desesperadamente a Bíblia não quer apenas possuir um livro. Ele compreende o poder de controlar uma fonte capaz de organizar crenças, valores e esperança. Porque existe uma diferença enorme entre possuir informação e controlar o caminho pelo qual os outros chegam à informação. A censura tradicional diz: você não pode ler isso. Mas existe uma influência muito mais sofisticada. Organizar aquilo que chega até você. O que aparece primeiro, o que parece ser mais importante, o que parece consenso, o que desaparece no meio do ruído. Quais alternativas sequer entram no seu campo de visão? Não é necessário controlar diretamente a sua conclusão. Pode ser suficiente participar da arquitetura daquilo a partir do qual você concluirá. E agora podemos levar essa pergunta a um lugar que Malaparte jamais poderia ter imaginado. E se o campo entrar na mente? Ray Kurzweil imagina um futuro de integração cada vez maior entre seres humanos e tecnologia. Interface cérebro-computador, nanotecnologia, capacidades cognitivas ampliadas, acesso cada vez mais imediato à informação. Não precisamos nem decidir agora se tudo isso acontecerá exatamente como ele prevê. A pergunta filosófica já existe. Imagine uma tecnologia capaz de ampliar sua memória, auxiliar seu raciocínio e responder mentalmente às suas perguntas. Isso pode ser extraordinário, mas então a pergunta de Malaparte precisa vir junto. Quem controla a infraestrutura? Quem possui os dados? Quem escolhe as fontes? Quem define os protocolos? Quem decide o que é a resposta confiável? Hoje eu posso fechar uma rede social, posso desligar o celular, posso procurar outra fonte. Mas se um dia uma infraestrutura tecnológica participar diretamente dos processos pelos quais acesso à informação, surgirá uma pergunta completamente nova. Onde termina a ferramenta e onde começa o meu pensamento? Talvez precisemos falar cada vez mais em algo como soberania cognitiva. O direito de continuar sendo sujeito das suas próprias decisões. E, na verdade, não precisamos esperar implantes cerebrais para pensar nisso. Já existe um território interior que merece a nossa proteção. Eu tenho minhas emoções, mas elas não são quem eu sou. Eu tenho pensamentos, mas não preciso acreditar em cada pensamento que aparece em mim. Eu pertenço a grupos, mas não preciso desaparecer dentro deles. Eu posso ter convicções políticas, mas elas não precisam ocupar toda a minha identidade. E essa pequena distância é preciosa. Ela que permite dizer: eu acredito nisso, mas quero examinar por mim mesmo. Essa informação confirma tudo o que acredito, e justamente por isso vou verificá-la. Eu gosto dessas pessoas e ainda assim posso discordar delas. Talvez uma das formas mais importantes de liberdade seja justamente essa: pertencer sem desaparecer. Existe uma expressão antiga e pouco elegante, mas muito precisa: bucha de canhão. Não significa necessariamente alguém ignorante. Pode significar alguém que assume todos os riscos de uma batalha sem conhecer o mapa completo dela. Alguém que combate intensamente por uma estratégia que não ajudou a definir. Por isso, talvez valha a pena fazer algumas perguntas antes de entrar em qualquer trincheira. Essa batalha é realmente minha? Eu compreendo aquilo que estou defendendo? Por que esse assunto apareceu justamente agora? Quem é aliado de quem nos bastidores? Quais interesses estão em jogo? Quais são os gargalos? Quem controla a infraestrutura? Porque pode haver guerras em que os soldados se odeiam muito mais do que os generais.
E perceber isso não exige abandonar suas convicções. Talvez exija justamente levá-las mais a sério. Não estou propondo que você jogue fora sua bandeira ou sua camisa. Estou propondo que de vez em quando levante os olhos além delas. Observe as relações, o momento, as alianças, os gargalos. Olhe o mapa e preserve dentro de você um espaço no qual nenhuma bandeira, nenhum grupo, nenhum algoritmo e nenhum líder possa pensar inteiramente em seu lugar. Porque liberdade talvez não seja apenas poder escolher um lado. Liberdade também é compreender o campo dentro do qual você está escolhendo. Então escolha, tenha convicções, participe. Mas antes de correr para a próxima batalha, faça uma pergunta. Enquanto você escolhe um lado, quem é o dono do campo de batalha?